Meus amigos, agora parece que é oficial. Ontem eu acabei publicando um vídeo falando, obviamente, sobre o vazamento da imagem do filme do Homem-Aranha. Mas por incrível que pareça, nessa mesma imagem também vazou o filme completo. O que vai acontecer durante o filme, tendo início, meio e fim. Se introduzindo o Toby e falando alguns detalhes sobre o filme. E até agora no YouTube brasileiro e nem gringo falou sobre isso. E essa descrição do filme acabou saindo junto com aquelas imagens vazadas. Então possivelmente ela é real. Então, cheio de enrolação, eu vou acabar lendo ela aqui pra vocês e vocês acabam imaginando como é que seriam as cenas. Então, cheio de enrolação, vai vendo. Fala, Cris, beleza? Falando aqui, a Spider. Bom, esse vídeo era pra ter saído ontem, mas ele tá saindo hoje por causa que outro não teve tempo pra entregar o vídeo. A versão que eu irei trazer aqui é uma versão traduzida. Ou seja, se é uma versão traduzida, vai ter algumas coisas que vai ficar meio confusa quando eu começar a falar ela. Isso é normal porque a gente tá falando do Google Tradutor. E o Google Tradutor não traduz as coisas 100%, se é que você entende. Mas agora é o seguinte, eu vou aqui narrar o filme para vocês e vai ser o seguinte, eu quero que você fique em algum lugar onde só tenha só você e feche seus olhos e tente imaginar na cena que eu irei falar para vocês. Mas se você obviamente quiser ver a cena, vai obviamente só aparecer o print da pessoa tirando a descrição do filme. Mas obviamente eu recomendo demais que você feche seus olhos e acaba focando só na história, imaginando como é que poderia ser. Então, cheio de enrolação, vamos para a história. O filme começa com a abertura durante o mesmo sacrifício de Dr. Octavius no final de Homem-Aranha 2. Vemos Tobey e Kristen Dust ao fundo mostrando seus rostos, mas estão escurecendo. Corta para a cena do Dr. Octavius se afogando, lentamente deslizando para o inconsciente. Mas rapidamente, um portal surge atrás e acaba o sugando. Depois disso, é cortado e nos mostra os créditos da Marvel, com o tema da música do Homem-Aranha ao fundo. Mostra Peter Parker vestido de Homem-Aranha e está com encontro com a MJ, quando eles são interrompidos com a bomba do Clarim Diário, que Peter Parker é o verdadeiro Homem-Aranha. Peter, preocupado, tenta os proteger e deixar em segurança, mas o FBI acaba emboscando e acaba o prendendo, fazendo a mesma coisa com as pessoas associadas ao Peter que sabem que ele é o Homem-Aranha, como Ned, Tia May, Happy. Sendo preso, Peter é interrogado a tentar se defender, e as outras pessoas na sala onde nos mostra Ned, MJ, Tia May e Happy são questionados sobre conhecer a vida dupla do Peter Parker. Peter acaba passando a noite sob custódia, onde ele é assombrado com um sonho com o assassinato de Mistério, deixando-o morrer. No dia seguinte, Peter acaba encontrando a Tia May, o Happy, o Ned e a MJ, e o Flash Thompson, que agora parece um pouco o Zack Morgan. Na estação de trem, Peter e Flash acabam se reconciliando, e Happy acaba dizendo que ele conhece um bom advogado incrível. E prosseguimos para a audiência do tribunal, onde Peter Parker está sendo julgado por ter matado o Mistério. Mas Matt Murdock é anunciado na cena do filme, que acaba dando provas que o vídeo foi adulterado. Então, devido ao histórico do Peter por ser um bom rapaz, ele foi considerado inocente. E Peter e seus amigos comemoram, mas quando sai do tribunal, são basicamente emboscados pelos apoiadores do Mistério que falam que Peter é o assassino. O personagem de Remy Will, de FFH, está entre eles. Na escola, Peter é excluído de seus colegas e se torna um alvo de piadas em seus professores, apesar de ser desaconselhado por Murdock por um tempo. Peter mais uma vez se disfarça de Homem-Aranha para impedir um sonhador de droga, mas um apoiador do Mistério sapica uma tinta verde nele. Nos mostra também o telhado entre Peter e MJ, onde eles estão relatando sobre a tristeza de virada em suas vidas que deu. MJ o encoraja a revelar os resultados das suas inscrições da MIT, onde eles haviam se inscrito para Shack Drama, onde aconteceria algumas horas. Eles vão para a casa do Ned e descobrem que todos estão rejeitando o Peter e MJ. Visitam o administrador de MIT e revelam seu privilégio que o caso Mistério levou à decisão. Sentindo-se preocupado, Peter olha sobriamente para o terno em casa, olhando sua decoração de Halloween que lembra o mago. E Peter, reativamente com a sua conexão com o Doutor Estranho, visita o Santo Santuário, implorando para que ele alcance o feitiço que faça que todo mundo esqueça que o Peter é o Homem-Aranha. Mas Wong acaba aconselhando o Strange para que não faça o feitiço, mas de qualquer forma o Strange acaba fazendo de qualquer maneira. Peter continua interrompendo ao fazer o feitiço. O Estranho fica nervoso e diz que o feitiço falhou e ele foge. Cortamos para o portal onde abre no meio de uma estrada e o Otto, onde nos mostra um Otto encarando e caindo, olhando em volta no estado de choque. Ele tropeça em um beco
onde vê um post do Homem-Aranha. Peter procura a cabeça do administrador do MIT, preso pelo infragamento na ponte de Queens, e implora para que eles reconsiderem. E de repente, Otto aparece do nada e começa a atacar a ponte, e Peter se disfarça de Aranha de Ferro e luta contra ele. Embora tenha tentáculos, Otto domina rapidamente o Peter e percebe que os tentáculos controlam o Otto e tenta apelar à humanidade de Otto. Isso quase funciona, mas aí que aparece o Duende Verde. Sai em um portal surpreso por estar vivo e começa a causar um caos pelas suas bombas de abóbora. Ele empurra Otto para longe e começa a bater no Peter, e finalmente destruindo o traje do Aranha de Ferro. O Estranho aparece e acaba capturando ele. Peter foge e se esconde atrás da sua escola, quando Livitard sai do prédio próximo. Peter se veste, e isso pode ser visto com um terno. E quando corria para a escola, alertando todos para evacuar, MJ e Ned, eles perguntam para ele o que está acontecendo, antes que uma explosão ocorra no auditorial. Uma explosão de um professor amarelo se revela como Electro, e Peter chama a atenção dele para um estado de trem abandonado. E quando eles estão prestes a se emboscá-lo, Homem-Areia aparece e não é capaz de deixá-lo inconsciente. Homem-Areia retorna de uma forma humana, Marco, e abraça o Peter, agradecendo por perdoá-lo no final de Homem-Areia 3. Peter comenta que não sabe quem ele é, então eles se dirigem e reúnem os vilões restantes. Peter, gravemente ferido, dirige no abrigo sem teto onde passa a noite, gravemente ferido. No dia seguinte, Tia May cuida das feridas de Peter em casa, lhe discutindo. Em casa, ela te dá um discurso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. MJ e Ned, eles visitam informando que Flash Thompson está em um estado crítico depois de ser gravemente ferido pelo ataque do Lagarto e Electro à escola. Peter se sente culpado por ter levado os três até o Santo Santuário. Ned e MJ continuam tocando o Strange e tinha irritado, que vai tentar aprisionar eles em breve. Peter e Andrew se sentam no telhado e se lembram de como era o Homem-Aranha. Andrew se revela por sua culpa por não conseguir salvar a Gwen Stacy e o Harry Osborn. Peter diz ao Andrew que sua identidade vazou e que cometeu um erro. Permitiu que vários vilões escapassem de Nova York, e percebendo que o Electro e o Lagarto estão entrando entre eles. Andrew acorda e se junta ao Peter no MCU, tirando de repente do portal, que é aberto no telhado de Ned, falando que tinha revelado que eles haviam embolsado o anel do Doutor Estranho. O MCU retorna e os juntos tentam pegar o gigante Lagarto e levaram até a empresa abandonada das indústrias Stark. Lá eles encontram Marco, muito ferido, que eles contam sobre o plano de 5 e Andrew sai em busca do atendimento médico, enquanto Peter segue com o Santo Santuário. Fora do Santo Santuário, Peter discute com o Strange e faz uma discussão com o Peter, falando que ele não pode viver duas vidas, aconselhando que não é permitir que as emoções de Peter Parker diminuíssem com seus deveres como Homem-Aranha. Após se reconciliar, depois dessa reconciliação, Peter diz algo como: há mais uma coisa. Então aí aparece Andrew suspira com a May e MJ e Ned e Happy. Mudam-se para o Santo Santuário para proteger Peter Parker. Andrew e Strange apresentam o plano para derrubar o S5. O Strange surge e procuram mais ajuda e fica nervoso quando não consegue encontrar a mão dele e o anel. Ned puxa para fora e ele abre o bolso e abre o portal. Peter e Andrew entram nele e eles entram no Rhymeverse, entrando no universo de Tobey Maguire, que se aposentou de Spider-Man para viver com a Mary Jane, a Kirsten Dunst que está no filme, e a filha deles, a May. Tobey está relutante a se juntar com eles, está recusando a se juntar a eles, por causa da ideia de se comprimir com a sua família. Mas após de um pouco de uma reflexão profunda, faz tudo mudar, porque ele tem que lembrar que ele é um bom samaritano. Eles voltam para o CM, estranho, meditando para descobrir onde está o 54. E os outros passam o tempo. Alguns momentos pequenos, os personagens legais aqui, como a MJ, tem algumas falas falando o quão alto e bonito é o Andrew e o Tobey. E fico surpreso por saber que alguns dos heróis dos quadrinhos favoritos da infância são reais. Tobey pergunta ao Tom sobre o seu relacionamento com o tio Ben, etc. Não há recriações do meme clássico de Homem-Aranha, e escondidos em um bunker subterrâneo sobre a Estátua da Liberdade, que agora tem um escudo do Capitão América, Otto está no reator. Os três Homens-Aranha entram na cidade e enfrentam os quatro. Trent ficou para trás em proteger o santo, para que os outros não entrassem nele. E basicamente, Tom versus Norman, Andrew versus Electro e Tobey versus Otto.
O Lagarto apenas corre e destrói as coisas. Claro que algumas interrupções entre os personagens de Toby e Norman, uma pequena breve luta com o Norman, que o provoca falando sobre a morte do tio Ben. Vendo que o ataque se descontrola em seu telefone no santo, ansiosamente salva pelo anel da fuga do Strange, ocorre pela cidade e espalham sobre Contra 5, que ataca o seu filho. Eles conseguem capturar o Lagarto e o Alex. Eles simplesmente desaparecem em um portal e eles são jogados pelo anel pelo estilingue de Peter, que pega a sua rede para capturar Otto, impedindo-lhe de ativar o reator. Andrew e Toby finalmente conseguem destruir o reator de Norman, enfurecido atacando a May. Peter persegue, mas mais tarde eles a matam. Peter fica dominado pela dor do atingir ao Norman furiosamente quando eles estão presentes a desservir ao golpe mortal. Toby e Andrew impedem em que se repoliciaram enquanto lamentam seu cadáver. É cortado para o funeral de May e Toby, Andrew, MJ, e Ned, e Happy e Flash, que está numa cadeira de rodas, e Strange estão presentes. Peter chorando, fazendo discurso sobre responsabilidade, bondade e heroísmo. Após essa cena, cortamos para o Peter do santuário, onde ele se despede de Toby e Andrew e que voltam às suas vidas normais, em seus respectivos universos. Strange e Peter têm uma conversa franca. Após o Strange tenta o feitiço novamente, mas dessa vez sem interrupções de Peter. Poucos dias depois, Peter retoma a escola, não há mais provocações, não há fotos dele, etc. Todos o esquecem que ele é o Homem-Aranha. Peter e Ned falam sobre administrações na faculdade. Ned vai para o MIT e quando Peter se ficar. Peter tentando puxar a conversa com a MJ, mas ela esquece o seu lançamento deles e acaba ignorando. Peter tristemente volta para casa, disfarçado do Homem-Aranha, e visita o túmulo do tio Ben e da tia May, e volta para a cidade. E aí, então, encerra o Spider-Man No Way Home. Essa descrição ela é muito interessante, pelo ela literalmente conta a história do filme inteiro. Tom Holland ele até falou como é que seria um pouco o filme. Falou que o filme seria um filme dark. Ele confirmou isso. O filme do Homem-Aranha vai ser um filme dark. Um filme meio sombrio. Vai ter coisas que a gente não queria que acontecesse durante o filme, como a morte da tia May. Mas ao mesmo tempo é até interessante porque, entre aspas, confirma até algumas teorias nossas. Como, por exemplo, eu tinha essa teoria que Tom Maguire iria ter uma filha e que ele estaria treinando. Mas ele não estava treinando a sua filha, e sim só se aposentando de ser o Homem-Aranha. E aparentemente ela é muito real porque ela bate de frente com muitos vazamentos que acabaram saindo, como do Matt Murdock, que ele aparece no tribunal, e também tem algumas cenas que ele acaba reconciliando o Peter, como aquela cena que o Tom Holland acaba falando, que ele acabou gravando uma cena que ele achou incrível, que tinha 4 pessoas, a tia May, o Ned, o Peter e o Matt Murdock, daquela cena vazada, que ele acaba reconciliando ele, falando como é ser um herói. E até que é interessante porque aparentemente, praticamente todo o filme, que até mesmo vazou quantas horas vai ser, esse filme vai ter em média 2 horas e 40 minutos, é praticamente os Vingadores Ultimato do Homem-Aranha. Literalmente, chuto eu que da meia hora desse filme para frente, vai ser praticamente toda aquela ação que nós já vimos, que eu acabei narrando aqui pra vocês. Pra ser sincero, eu até acredito sim, porque obviamente tem algumas continuações, como do Flash sendo um cadeirante, que isso pode abrir portas, obviamente, para ele ser um soldado e também se tornar o anti-Venom, o agente Venom, no caso. E obviamente a tia May morrendo, e também temos a apresentação do tio Ben, e obviamente o Peter sendo reconstruído com a frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que possivelmente esse filme que vai ser lançado no ano vai ser um filme que vai consertar todos os filmes do Homem-Aranha. O Homem-Aranha volta lá e o Homem-Aranha longe de casa. Então esse aqui foi o vazamento de Spider-Man No Way Home. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O trailer possivelmente já está vindo e ele está mais próximo do que a gente imagina. E quando sair esse trailer, podem ter certeza que eu irei trazer aqui no canal a minha análise. E lembrando que nesse canal eu falo também sobre notícias de Spider-Man No Way Home, mas também não é sobre notícias que eu falo. Eu também falo curiosidades do nosso amigo da vizinhança. Touch Tops, curiosidades e origens completas. Tudo para que você entre dentro desse canal e conhecer a teia de conhecimento sobre esse herói tão incrível. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. E te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you.